vamos cumprimentar o pastor com a graça e a paz do Senhor. Pastor Edivan, fique à vontade para ministrar a palavra de Deus. Coração tem sede. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Muito bem, graças a Deus. Já estamos aí, né? Graça e paz, pastor Elisângela. Graça e paz para todos os irmãos que estão aí ouvindo o programa Voz Apostólica. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe sua casa, sua família, né? Já mando um abraço para nosso primo aí, Elcimar Silva. Muito obrigado, Elcimar, por estar aí nos assistindo. Deus abençoe todos que estão nos assistindo. Já está aí conosco Neumann. Mandamos um abraço para todos que estão nos acompanhando pela imprensa FM, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Para o Eduardo Ventura também, Leusa Santos, né? Para a sua netinha, como é o nome dela? É Bruno e Alice. E Alice. Né? Alicia, né? Alice, né? Deus abençoe aí. O Edinardo também, Edileuza, Isabela, Átia, Rose, Deus abençoe aí. Todos que estão aí ligados conosco. Sara Barros, Deus abençoe a vida da Sara Barros, está ligadinha conosco. Deus abençoe todos os irmãos. E queremos trazer, né, uma palavra de Deus para as vossas vidas, para os vossos corações nessa noite, né? E Lino Silva também está conosco. Deus abençoe o Lino, né? E eu quero vamos orar após a mensagem. Vamos orar por algumas pessoas que pediram oração aqui. Se você tiver algum pedido de oração, você digita e a pastora Elisângela vai anotar e nós vamos orar por você, por sua casa no final, né? Após a ministração da palavra, nós vamos orar por você e por sua casa. Bom, meus queridos irmãos, também eu mando uma saudação para os irmãos que fazem a IAPF, né? A Igreja Apostólica Poder da Fé. Eu quero mandar aí saudações para os irmãos que fazem a IAPF. Todos os irmãos estão ligadinhos conosco. Deus abençoe, né? Tá a Jéssica também, está aí conosco. Deus abençoe a Jéssica, né? Deus abençoe a vida de vocês. Peguem aí uma caneta e para você anotar, né? Porque nós ali, o pastor Edivan, a pastora Elisângela, nós zelamos pelo ensinamento da palavra de Deus, pelo aprendizado, pelo ensinamento. Estamos sempre aprendendo, irmãos. Ninguém sabe tudo, só quem sabe tudo é o Espírito Santo de Deus, é Deus, né? Mas nós somos apenas servos do Senhor, que estamos aqui para falar do seu amor, para falarmos da sua graça e para falarmos do seu perdão. Então, eu estou aqui com uma série de mensagens, né? Também está o nosso amigo Antônio Mena, irmão, Deus abençoe, graça e paz, meu querido. Estou com uma série de mensagens a respeito da família. Nós vemos que a família tem havido um grande desfalque na família brasileira, aqui em Monteiro e em todos os lugares. Tem acontecido muito fracasso na vida sentimental das pessoas, no casamento, digamos assim. E talvez alguém pergunte por que acontece isso, pastor Edivan, por que acontece isso, né? E você vê, acontece isso por conta da falta de instrução da palavra de Deus, a falta de Deus no casamento. O casamento que se coloca Deus em primeiro lugar, que os dois servem ao Senhor. Então você verá um casamento abençoado, um casamento na presença de Deus, né? Então é por isso que a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos conduzir nossa família na presença do Senhor. Nós devemos conduzir nossa família na presença de Deus. Está conosco o Rubenilson Alves, né? Deus abençoe a todos os irmãos, né? Não vai ser possível falar em todos, porque agora nós estamos no momento da palavra, mas eu mando um alô aí para todos os irmãos que estão aí conosco, viu, Berlânia, né, Nicolau, Deus abençoe nossos irmãos, né? A todos que estão aí conosco. E eu quero trazer uma mensagem que traz como tema a mensagem, continuação da mensagem da semana passada, a composição da família. Então, eu quero trazer alguns tópicos. Você que não assistiu o programa semana passada, você pode anotar aí no seu caderno.
O tema da mensagem é a composição da família, né? A introdução fala, o começo da família é com um casal, depois vem os filhos, né? Os componentes da família vão aumentando e os vínculos familiares que primeiramente eram entre homem e mulher se ampliam, papéis variados e passam a ser assumidos, tornando-se assim mais complexo, né? Relacionamento entre marido, vem pai, esposa, né? O esposo se torna pai, se torna esposo, pai. E aí a mulher se torna mãe, se torna mãe, esposa. Vem os filhos. E aí já começa a viver uma vida totalmente, né? Já uma vida nova, uma vida que é necessário estar preparado para isso. Então, o primeiro ponto que eu falei, que eu não vou expressar nesses primeiros, porque eu já falei, eu só estou dando um tópico para as pessoas aí anotarem, né? Primeiro ponto fala, pensando em compor. A pessoa que está pensando em compor, ou digamos assim, construir uma família, você que é noivo, essa mensagem, ela serve de grande ensinamento para a sua vida, para o seu coração. A construção da base para a futura família inicia com a escolha do cônjuge, né? Que precisa ser feita na dependência do Senhor. Aí você pode anotar aí João, capítulo 15, versículo 5, não vou ler porque já falei no programa passado. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Então, existem princípios da palavra de Deus para orientar na decisão. Primeiro tópico, desmitificando a escolha. Antes de enumerar, né, esses princípios, seria bom eliminar alguns mitos com respeito à pessoa com quem casar. Veja bem, então nós vemos aqui alguns mitos que as pessoas colocam na sua mente a respeito da outra pessoa que ela quer casar com aquela pessoa. Então, vamos ver aqui, o que é que diz aqui o estudo, olha, o mito da mulher ou do homem perfeito, isso não existe. Então, você tira isso da sua cabeça, certo? Não existe ninguém perfeito. Não existe alguém que não tenha defeito. Não existe alguém que não tenha falha. Só houve um que não falhou, foi Jesus. Mas os outros, todo ser humano sobre a face da terra é cheio de defeito, cheio de falhas, né? E pecadores que precisam da graça de Deus, da graça regeneradora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nós somos salvos pela graça, né? Não vem de nós, mas vem de Deus. Está na palavra de Deus. Então, vamos continuar, né? Convivência, né? Exatamente igual aos sonhos, né? Precisa de ajustes. B, o mito B. Do parceiro à imagem da mãe e do pai, né? Tem pessoas que pensam, eu vou casar com fulano, porque fulano parece com o pai, parece com a mãe. Tire isso da sua cabeça, é outro mito. Não existe isso do filho ser igual ao pai, né? Cada um é cada um. Então veja bem como é que as pessoas têm colocado pensamentos que são fora, né? C, mito C diz assim, o mito das almas gêmeas. Não tem pessoas que dizem, eu vou encontrar minha alma gêmea? Não existe. As pessoas falam assim, mas nós vemos que isso não existe, né? Nós sabemos que não existe ninguém que seja igual a ninguém. Há pessoas sempre com diferença, cheios de defeitos, cheios de pecado, e uma das coisas que pode trazer a paz e a felicidade no casamento é os dois aprenderem a se perdoarem, a se amarem de acordo com a palavra do Senhor, perdoando os defeitos de um do outro. Isso faz com que a família ela esteja bem, esteja abençoada na presença de Deus, servindo a Deus, concordando um com o outro em palavras, em amor, porque as pessoas pensam que alguém que bate na esposa ou a esposa que bate no esposo magoa muito, mas palavras machucam muito mais, né? Palavras, a agressão verbal ela machuca muito mais. Então é necessário ter um certo cuidado, né? Então vamos continuar aqui. 7 princípios para a escolha. Esses princípios são bíblicos, são princípios que e não são normas ou regulamentos, por isso são aplicáveis a pessoa de qualquer cultura, tempo ou lugar. São os princípios da palavra de Deus, né? Vamos ver. Não se deixe levar pela aparência. Você não se deve deixar pela aparência, já falei isso aqui, né? Quem julga apenas pela aparência não enxerga o interior, assim não percebe a motivação, né? Às vezes a pessoa julga pela aparência e se engana. Você pode anotar aí, olha, os versículos da palavra de Deus que fala sobre o julgar pela aparência, está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7,
né? Já sabemos dessa história, não vou citar, que o tempo não nos permite, mas você anota aí e você vai ver. Não se pode julgar uma pessoa pela aparência quando vai escolher alguém, a moça, o rapaz, quando vai escolher um jovem para ser o seu futuro esposo, né? O rapaz ou a moça não vai se olhar pela aparência. Não estou dizendo que o jovem ele não deve se arrumar. Não estou dizendo que o jovem não deve pentear o cabelo, andar limpo, andar com a roupa limpa. Isso é essencial, é claro, a jovem também. Mas isso não quer dizer que a pessoa vai andar relaxadamente. Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que muitas pessoas escolhem porque pensam: fulano tem uma aparência que tem boa aquisição financeira, então eu vou casar com ele. E casa, e às vezes se frustra, às vezes se decepciona. Por quê? Escolheu pela emoção, né? Escolheu pela emoção e não pela razão, e não pelo buscar a Deus, e não pelo pensar, e não pelo observar, e não pelo examinar. Tem que se examinar, tem que pensar, tem que conviver com aquela pessoa um certo tempo, que o namoro já é para isso. Uma jovem, quando convive com um jovem no namoro, ela aprende alguma coisa sobre ele. Não aprende tudo, mas aprende alguma coisa sobre ele. O jovem, a jovem, e assim por diante, né? Apenas o coração, ouça também a razão. O bom servo, o noivo, pergunte sobre ela, pergunte os planos da vida dela, que tem plano. Um jovem que não tem um plano de estudar, não tem um plano de adquirir uma carreira, não tem um plano. Então, como que uma jovem, uma moça, ela vai querer noivar e casar com um jovem desse? Você pergunta para ele, qual é o seu plano? Não, eu não sei, não quero. Você vai querer ser o quê? Não tem plano, não sei. Então, como que uma pessoa dessa vai querer compor uma família? Não tem como. Então, veja como é importante nós pensarmos, como é importante nós analisarmos, né? Então, agora, tópico 6 diz assim: levar em conta a opinião e o conselho dos pais. É necessário o conselho dos pais, né? É necessário, né? Você pode ler aí Provérbios capítulo 1, versículo 8, versículo 9, Provérbios capítulo 4, versículo do 1 a 6. Provérbio 23, capítulo 23 e versículo 22. Então você anote aí, você pode depois com toda a atenção e você vai aprender mais sobre esse assunto que nós estamos falando, né? Procurar aconselhamento de pessoas confiáveis, né? O item D do estudo diz assim: seus pais, se precisar. Aí também mais versículo da palavra de Deus. Provérbio capítulo 19, versículo 20, versículo 21. Também fala: consulte ao Senhor em oração. Uma das coisas primordiais, o jovem rapaz, a jovem moça, é consultar o Senhor em oração, né? Está lá em Salmo 5, versículo 3. Também Salmo 25, capítulo 25, versículo 12, né? Também está no Salmo 40, versículo 1, esse eu lembro de cor. Diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha aí que coisa maravilhosa. Esperar com paciência no Senhor, colocar Deus na dianteira, esperando, né? Esperando, né? Na direção de Deus, confiando em Deus, né? Quantas pessoas vê o jovem, o rapaz, e cai de paraquedas, diz: é com esse que eu vou casar. Eu achei ele bonitinho. Ele é bonitinho, mas depois ele vai colocar as unhas de fora. Você não conhece ele. Então é necessário orar para que o Senhor ele esteja no assunto, ele esteja no início do relacionamento. Porque se aquele jovem, ele for um jovem que não seja da vontade de Deus que você case com ele, então Deus vai te mostrar, Deus vai te dizer, e você não vai cair. Você não vai ser enganado, enganada. Porque você pediu uma orientação a Deus. Aquele que pede uma orientação a Deus, ele não é enganado, de forma alguma. Quantos reis perderam a batalha porque não pediram uma orientação a Deus? E a palavra de Deus nos ensina sobre isto. Já li esses versículos semana passada. Você vai encontrar nesses versículos que eu estou falando para você, né? Consulte ao Senhor em oração. Não se precipite. Espere que Ele confirme a escolha. Salmo 5, versículo 3. Você anote aí. Salmo capítulo 25, versículo 12. Salmo 40, versículo 1. Provérbio capítulo 16, versículo 1, versículo 2. Provérbio capítulo 18, versículo 22. Anotou? Então, não se deixe orientar pelos padrões mundanos. Olha aí, né? Não se deixe orientar pelos padrões mundanos. A palavra de Deus deve ser o seu guia. Também quanto à questão
né? Sentimentais. Geralmente, o modelo do mundo inclui lascívia, impureza, né? Antes do casamento. Isso não pode acontecer. Nós vemos aí que as pessoas dizem, o jovem diz, meu pai, eu vou na casa da minha noiva, eu vou lá na casa da minha namorada, e já está dormindo lá. Não pode isso, não pode, irmãos. A jovem diz, eu vou visitar meu namorado, vai, passa uma semana, 2 lá na casa do namorado, já estão se conhecendo como esposa e como esposo, não pode. Então uma jovem que ela se entrega para o jovem antes do casamento, você pode ter certeza de uma coisa, minha querida, ele jamais vai casar com você. Jamais ele vai casar com você, você já se entregou para ele. Então a palavra de Deus ensina que o casamento tem que ser os dois, na dependência do Senhor. A moça, ela tem que se casar pura, virgem. Então, o que acontece? Então, nós vemos aí na palavra de Deus, por isso que tem acontecido grandes problemas, grande dificuldade no meio do relacionamento das pessoas que não têm buscado a direção de Deus para que saia tudo conforme o querer e a vontade do Senhor, né? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Onde foi que eu parei? Provérbio capítulo 16, versículo 1 e 2. Provérbio 18, 22. Vou no F agora. Veja bem. Não se deixe orientar pelos padrões mundanos. Né? Não se deixe orientar pelos padrões mundanos. Não se deixe. Então nós vamos aqui, ó. Não se ponha em julgo desigual. Não se ponha em julgo desigual. Eu vou... Amós 3:3. Vou pedir aqui para o pastor abrir aqui esse versículo. Abra aqui esse versículo. Amós 3:3. Olha, as pessoas às vezes se põem em julgo desigual. Tem pessoas que às vezes estão na igreja e aparece um engraçadinho lá do mundo e ela cai na armadilha do inimigo. E diz, muitas das vezes, o camarada ele diz, eu vou na igreja, passar uns dias na igreja, dou um ano de crente e depois que eu casar eu saio da igreja. Eu saio da presença de Deus. Então, a moça crente não vigia, então vai e casa. Depois que casa, ele sai da igreja. Aí começa a judiar dela. Bater, judiar. Ela vai para a igreja, ele vai para a bebedeira. Trair também. Né? Traições. Né? Não se importa, não cuida. Por quê? Porque uma decisão, nossa vida ela é feita de decisão. Então uma decisão errada vai nos trazer prejuízo para o resto da vida. Olha o que aqui diz lá em Amós, capítulo 3 e versículo 3. Olha aí. Caso duas pessoas podem andar juntas, se não estiverem de acordo. Olha aí. Irmãos, eu falei isso no estudo quando eu comecei. Podem andar duas pessoas juntas se não estiverem de acordo? Será que pode? Olha, até questão doutrinária da palavra de Deus. Se você é uma jovem, pertence à denominação, o correto é você casar com um jovem que faz parte da mesma denominação que você frequenta. Por quê? Nós sabemos que muitas denominações, cada denominação tem sua doutrina, tem seu ensinamento, tem sua teologia, digamos assim. Então, as pessoas, mas fulano é crente é qualquer um. Não, você tem que ver se essa pessoa ela faz parte, né, da mesma congregação que você frequenta. Por quê? Os dois vão seguir uma só fé. Aí imagine uma jovem, ela casa com um jovem que faz parte de outra igreja, ou católica, ou outra igreja, digamos assim. Que tem pessoas, viu? Eu conheço pessoas assim. Aí o que acontece? Aí eu vou para a igreja, meu bem. Aí ela diz, você vai para a sua igreja, eu vou para a minha. Vamos à igreja. Não, você vai para a sua que eu vou para a minha. Ele não sabia antes, ela não sabia antes. E a discórdia no ensinamento também. Então, além da controvérsia no ensinamento, né? A controvérsia, a discórdia na doutrina, quando chegarem em casa, se eles não brigarem, quando saírem, quando chegar em casa vai brigar. Porque quando chegar um vai dizer, olha, na minha igreja... É verdade. Na minha igreja crê assim. Na minha igreja crê. E a gente tem um irmão que pregou na internet e disse que tomava a caneta da mão de Deus e escrevia a sua própria história. Então, aquele irmão crê desse jeito. Já nós, eu não creio assim.
Eu creio que Deus é quem faz a história do jeito que Ele quer. Então, veja bem. Então, tem teologias diferentes, as pessoas pensam diferente, doutrinas diferentes. Então, há uma controvérsia. Não se pode. É a palavra de Deus que diz, não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. A pessoa que foi criada uma doutrina, ele está ali. Ele está, como se diz a história, ele está com a mente naquela doutrina. Não tem quem tire aquela doutrina na mente dele. Jesus disse para os fariseus, disse, olha, vocês percorreis o mar e a terra para fazerem um prosélito. Para os irmãos que não estão compreendendo, eu vou explicar. Prosélito é um novo convertido da religião judaica. Olha o que foi que Jesus Cristo disse para eles. Vocês percorrem o céu e a terra para fazerem um prosélito. E quando vocês o fazem duas vezes, filho do inferno, mais do que vocês. Será que é complicado? Uma pessoa que está vivendo uma doutrina errada, ela sair? É complicado, ela não sai. Ela não sai. Porque Jesus chamou os fariseus de filhos do inferno. E disse que aqueles que os fariseus ganhavam para a religião deles se tornariam duas vezes filhos do inferno. Então, veja como é complicado. Então, por isso que não se deve haver julgo desigual. A pessoa casa com uma pessoa que pertence a outra denominação, outra igreja, aí depois diz, vamos para a igreja, meu bem. Vai para a sua que eu vou para a minha. Começa a contenda. Não vai viver bem. Quando chegar de volta em casa, que aprendesse na tua. Na tua é falsa. A minha é verdadeira. A minha é verdadeira. A tua é falsa. E começa a contenda. Então não tem paz, não tem harmonia. Por quê? Está vivendo julgo desigual. A palavra de Deus diz, não ande em julgo desigual. A palavra de Deus está ensinando dessa maneira. Não se deve andar em julgo desigual. Né? Agora, ponto 2. Eu vou agora começar aonde eu parei. Na outra quarta. Já falei aqui 20 minutinhos aonde tinha ficado. E agora eu vou começar novamente. Aqui, ponto 2. Começando a compor uma família. Nota aí. A pastora vai anotar, viu, Mirelle? Deus abençoe. Está conosco, Mirelle Caetano. Está pedindo oração pela família. Vamos orar. Diz assim. Ponto 2. Começando a compor. Você que está começando a compor. Escute bem isso. O bem-estar da família depende da saúde do relacionamento conjugal. Né? Se o casal está bem, os filhos se encontrarão bem também. O espaço para conviver felizes. Apesar dos problemas naturais da vida, se o casal não está bem, tanto sofre ele como os demais. Né? Veja bem, tem pais que quando vai conversar alguma coisa com a esposa, começa conversando na frente dos filhos, pacificamente, depois os dois começam a discutir. Então, os filhos memorizam aquilo e muitas das vezes os filhos crescem ouvindo discussões e brigas dos pais. Então, a primeira coisa que o filho diz, quando eu crescer, eu não quero ser igual ao meu pai. Quando eu crescer, eu não quero ser igual a minha mãe, que só vive desculhambando meu pai. Meu pai chega cansado do serviço em casa, quando coloca o pé dentro de casa, minha mãe começa a desculhambar ele. E dizer coisa com ele que ele nunca fez. Acontece muito isso. Às vezes, isso tem destruído muitos casamentos por falta de maturidade. Se tem algo para se conversar, quando os dois estiverem ali, deitaram na vossa cama, então conversam os dois, fora das crianças, porque as crianças não têm nada a ver com discussão, com briga dos pais. Então, os pais têm que resolverem os dois, e não na presença das crianças, porque as crianças, elas crescem frustradas, elas crescem problemáticas, elas crescem revoltadas com aquilo que vê, com aquilo que aprende. Veja bem, então os componentes da família, quando os cônjuges se amam, demonstram esse amor em pequenas atitudes, né? E cultivam um carinho especial um pelo outro, né? No comportamento, né? Sempre está chamando, né? Quando o casal, a maioria dos casais, ele trata a esposa dessa maneira: bem, amor, né? Ô amor, vamos ali. Ô bem, vamos ali. E quando está namorando, é desse jeito.
né? É bem, é amor por aqui, minha flor para acolá. Mas depois que casa, quando passa um certo tempo, essa maneira de tratar muda. Quando está namorando, que olha para a lua, olha como a lua é linda, né? Quando, depois que... Lucenildo está achando boa a mensagem. Deus está tocando aqui na vida do Lucenildo, né? E quando casa, quando passa um certo tempo casado, a mulher levar um escorregão, um tropicão, ele pega na mão, diz: ô minha filha, segura ela, você não cai que eu lhe seguro. Mas quando depois que casa, se levar um tropicão, ele diz: tá cega? Olha, já mudou a história. Então o que é isso? Isso é uma mudança, isso é falta do conhecer a palavra de Deus, porque existe aí, ainda existe casais de 65, 70, 80 anos, os dois se amam, os dois se respeitam. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? O casal se amar, se respeitar, até um dia o Senhor Jesus levar. Que coisa maravilhosa. Então, é isso que nós estamos ensinando aqui na palavra de Deus. É isso que nós estamos aqui mostrando para você, né? O comportamento influencia os filhos. Eles aprendem o que o casamento é. Acima de tudo, companheirismo. Ao construir os seus lares, repetem o modelo. E consideremos alguns elementos que tornam, né, a relação conjugal saudável. À luz do seguinte texto. Vamos ver agora, conferindo na palavra de Deus. Veja bem, em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Olha, só nesse versículo eu terminaria aqui esse tempo do programa. Só nesse versículo. Porque o que nós temos visto de mãe que tem se intrometido na vida, no casamento do filho da filha. Mãe que tem se intrometido na vida do casal. Isso tem atrapalhado o casamento das pessoas, dos filhos. Porque a palavra de Deus ensina diferente, meus irmãos. Às vezes a gente brinca, às vezes a gente ri. É muito bom, é maravilhoso. Mas a palavra de Deus ensina. Veja bem, olha esse versículo. Eu vou ler esse versículo. Eu acho que nesse versículo eu terminaria essa noite hoje, só falando nesse versículo. Gênesis capítulo 22, versículo 24. Observe esse versículo. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Anote aí. Olha o que é que diz o versículo. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Olha que versículo maravilhoso. Se a jovem, a moça, quando ela casar, se ela não deixar pai e mãe, o casamento dela não vai dar certo. Vou explicar daqui a pouco. Se o jovem não deixar pai e mãe, o casamento dele não vai dar certo. Mas, pastor, o deixar pai e mãe é abandonar pai e mãe para lá, deixar ele doente, morrer amigo. Não é isso. É entender que agora você casou, você agora tem sua família, você agora vai andar, viver uma nova vida, viver novos passos da sua vida, uma nova etapa da sua vida. Deixar com que este versículo aconteça na vida dele. A jovem deve deixar este versículo se cumprir na sua vida. Portanto, deixará o homem, o jovem, seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Nós temos um testemunho. Um pastor falou na televisão, disse que um jovem ia casar e ele dependia dos pais. E os pais iam comprar um apartamento para aquele jovem. E a mãe daquele jovem já falou a cor da cortina, do móvel, dos troços da casa e toda a mobília. Já falou a cor que queria. Então, aquela moça ficou triste porque ela queria toda a cor rosa, né? Dos troços. Outra cor. Ela queria outra cor. Mas a sogra disse que era tal cor.
Então, essa jovem foi chorando ao pastor da sua igreja e contou essa história. Então o pastor vai, chama os dois e diz: olha, você casou, você tem que amar, você tem que respeitar a sua esposa, porque sua mãe já tem o esposo dela lá, já está lá. Então a palavra de Deus diz: olha, deixará pai e mãe. É nesse sentido. Quando o jovem casa, a mãe e o pai podem fazer o quê? Se for um conselho para o bem, pode acompanhar, pode aconselhar. Um conselho para a construção do casal. Então os pais podem fazer isso, mas não se intrometer na vida do casal. Por quê? Este versículo diz assim: deixará pai e mãe e unir-se-á a sua esposa. A esposa do mesmo jeito. Tem pessoas que casam, só quer viver na casa do pai, na casa dos pais. Não vai arrumar a casa, não lava a roupa do marido, não cozinha a comida do marido. Aí o casamento não deu certo não, fulano, não deu certo não. Casa de novo. Que a palavra de Deus proíbe, viu? A palavra de Deus diz: não separe o homem o que Deus uniu. Então, muitos aí estão fazendo isso. Larga do esposo, larga da esposa, casa de novo. Mas acontece que ela casou de novo, mas não largou pai e mãe de não. Então ficou de novo na casa da mãe, na casa do pai. O casamento de novo não vai dar certo. Só vai dar certo se você fizer isso que esse versículo está dizendo: deixa pai, deixa mãe e unir-se a seu esposo. Tem sogra que quando o filho casa, que chega na hora do almoço, ela liga. Quando o filho está sentado na hora do almoço, ela liga: meu filho, o suco tá do jeito que a mamãe faz? Meu filho, essa comida dessa mulher tá prestando? Como é que tá essa comida? É gostosa igual a comida que a mamãe faz ou não, meu filho? Aí ele não tem esse conhecimento desse versículo que diz: mãe, ela não cozinha não, bem não. É ruim a comida dela. Falta de entendimento. Se a esposa escutar, fica triste e começa a confusão. Você quer ver uma mulher zangada, irada, é você dizer que a comida que ela faz não presta. Basta você dizer isso. Já começa aí o problema. É verdade. O pastor Verão está aqui dizendo aqui. O problema é que tem um monte de gente, né? Que quer casar sem deixar a casa dos pais. Não é verdade, meu irmão? Então isso é Bíblia. É a palavra do Senhor. Por isso que eu digo, só nesse versículo de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, já daria para a gente falar aqui, comentar a noite inteira. Por quê? Muitas pessoas casam, mas não querem deixar a casa do pai. Quando amanhece o dia, 6 horas da manhã. Vai para onde? Vou para casa de mãe. Tu vai fazer o que lá, mulher? E o meu café? Não, tu faz, eu vou para casa de mãe. Não faz o café do marido. Não cuida do marido. Tá fora. Tá ao contrário da palavra de Deus. Tem mulher quando casa, tudo é para a mãe dela. Olha, tá precisando isso na casa de mãe. Vamos lá, bora. Tá precisando isso na casa de mãe. Então tudo que é para casa da mãe dela, ela faz com que o marido, ele gaste, tenha despesa com tudo para casa da mãe dela. Veja bem, quando a pessoa casa, o versículo está dizendo que deixará pai, deixará mãe. Você vai cuidar da sua casa, da sua vida, da sua nova família. Isso vice-versa. Né? Isso vice-versa. Que tanto o marido como a esposa faz isso. Cada um só quer puxar sardinha, brasa para sua sardinha. Né? Só quer puxar brasa para sua sardinha. Então, não pode acontecer. Os dois é uma nova família. Na presença de Deus. É uma nova família. Deus abençoou o casamento. Irmãos, não existe esse negócio de eu casei, fulana era linda, eu amava fulana, agora não amo mais. Isso não existe. O ser humano, ele é dotado de sabedoria dada por Deus. Quando você casou, é porque você decidiu amar aquela pessoa. Aquela pessoa quando casou porque decidiu amar você. Mas as pessoas às vezes, por intromissão de parentes, às vezes do pai, às vezes da mãe, da sogra, do sogro, se intromete e diz: olha, larga a tua esposa e volta para dentro de casa. Se não der certo, volta para dentro de casa. São pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Arruma outro, né? Ou manda arrumar outro. Né? Ou manda arrumar outro.
Se não der certo, tu larga e arruma outro. Aí, às vezes, a mulher já tem uma criança na história. Já tem uma criança. Então, veja bem. A criança não pediu para vir ao mundo. Então, pessoas fazem isso com irresponsabilidade. Colocam o filho no mundo. E por qualquer motivo se separa. Por qualquer cara feia se separa. Né? E isso é totalmente falta de maturidade. Falta do conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que os dois são uma só carne. Olha só. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Deixará a ideia do pai, deixará a ideia da mãe, deixará aquela história que a mãe falava: olha, filha, se não der certo, vê-se embora. Olha, filha, faça o comer dele. Qualquer palavra, o contrário, você não vai dar ouvido a qualquer pessoa que vai se levantar contra a tua vida, contra o teu casamento. Porque quantas pessoas, às vezes, a mãe diz assim, escute bem essa, tanto a mãe do rapaz como a mãe da moça. Eu quero generalizar aqui nesse estudo. Olha o que é que diz. Não case com ele, que eu não fui com a cara dele. A mãe do rapaz diz, não case com ela, porque eu não fui com a cara dela. Eu quero dizer para você que quando o jovem ele ama uma jovem, ele gosta, ele pediu a direção de Deus, Deus deu uma direção, o Espírito Santo deu direção, quem vai casar com ela é você. Não é seu pai nem sua mãe. Você quem vai viver com ela. Agora você vai viver uma nova vida dali para frente. Você que tem que tomar suas decisões agora. Não é seu pai nem sua mãe tomar decisão por você. Eu trabalho num trabalho, o meu trabalho, e eu preciso falar com as pessoas. Então quando eu falo com alguém, aí sai o homem diz, eu vou falar com a minha esposa, se ela concordar, eu também vou concordar. Primeiro sinal que está errado. Isso aí está errado. A palavra de Deus diz que o homem, ele é o cabeça da casa, o cabeça da mulher, e não a mulher. Independente que a mulher tenha emprego, ganhe bem, ganhe mais que o homem, mas o homem é o cabeça da casa. O homem tem que permanecer o cabeça da casa. Não estou dizendo como vai escravizar a mulher, nem pisar, nem xingar, não. Mas há uma certa hierarquia aí, dada por Deus. Foi Deus que deu. Princípio bíblico. Princípio bíblico, né? A pastora está me ajudando aqui. Princípio bíblico. Princípio da palavra de Deus. Então, quantas mulheres que dizem, ele só vai ali se eu deixar. Mulher, eu queria ir ali visitar um colega meu. Vai não. Por isso que acontece problema no casamento. Tem mulher que quer dominar a vida do homem, domina até um copo d'água. Se ele tomar um copo d'água, ela tem que saber se ele tomou um copo d'água. Mesma coisa o homem. Quer dominar a mulher. Então, isso é totalmente o contrário à palavra de Deus. A palavra de Deus não nos ensina assim, meus amigos, meus queridos ouvintes. Veja bem. Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher. Né? Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Ele, porém, respondendo, disse, não tens lido o que ele fez do princípio, macho e fêmea? Fez. E disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, unir-se à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Olha que coisa maravilhosa. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Eu quero dizer para você que você pode pedir orientação na palavra de Deus a seu pastor. Agora, o pastor, seu pai, sua mãe, os pais, ninguém pode meter o bedelho no seu casamento. Ninguém pode se intrometer no seu casamento. Ninguém. O pastor pode fazer uma oração, o pastor pode abençoar, mas o pastor não tem autoridade de dizer, deixe ela, ou deixe ele. Não podemos, porque a palavra de Deus não nos dá essa autoridade. A palavra de Deus diz que aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem.
Então, o casamento só existe um casamento. Ninguém casa duas vezes com a mesma pessoa. Porque o casamento é só um. É só um casamento. Então o casamento ele é sagrado. O casamento é divino. O casamento foi instituído por Deus. A prostituição vem do diabo, vem do maligno. Mas o casamento, uma vida a dois, no casamento diante de Deus, Deus se agrada. Porque Deus criou a família. Né? Veja aí, esses versículos que eu li, foi em Mateus, agora na segunda parte, que diz assim: ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que aquele que o fez no princípio, macho e fêmea, os fez. Portanto, deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Olha, os dois serão uma só carne. Né? E diz mais assim: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O homem não tem autoridade de separar o casal. O homem não tem autoridade de colocar, de se intrometer na vida do casal para separar. Quantos casamentos têm sido separados pela sogra, pelo sogro? Quantos casamentos têm sido separados por imaturidade do casal? E depois vai sofrer. E quem sofre é as crianças. Fica uma criança, a criança cresce revoltada, cresce sem a presença do pai, sem a presença da mãe. Uma criança que cresce na presença do pai e na presença da mãe, ela cresce uma criança sadia, uma criança segura. Ela pensa: meu pai me protege, minha mãe me protege. Mas quando a criança não tem sua mãe, não tem seu pai, ela se sente desprotegida. Ela se sente: e agora? O que vou fazer? Não tenho pai, não tenho minha mãe ao meu lado. Como? Fica difícil. É uma criança revoltada, é uma criança que não quer estudar, é uma criança que não está nem aí. Então é por isso que temos que ter uma certa cautela. Você que ainda não casou, você que é casado, que pensa em se separar, tire isso da sua cabeça. Sente com sua companheira, sente com seu companheiro, converse. Se você não sabe como conversar, como agir, procure uma liderança, um pastor, um homem de Deus que poderá te aconselhar na palavra de Deus, e tudo vai ficar bem. Porque separar não é a solução. Dissipar-se uma família não é a solução. A família precisa estar unida, precisa estar louvando e adorando o nome do Senhor. Mateus, capítulo 19, versículo 4 a 6. Né? Veja bem, foi esse versículo que eu li agora. Né? Uma só carne, portanto, que Deus ajuntou, não separa o homem. Eu vou ler mais agora. Efésios capítulo 5, versículo 31. Que diz assim: essa mensagem não vai dar para terminar hoje. Eu vou continuar de novo a terceira parte dessa mensagem na semana que vem. O tempo já foi embora. Mas diz assim: portanto, agora em Efésios capítulo 5, versículo 31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão dois numa só carne. Está vendo aí? Então, essa passagem ela tem em vários livros da Bíblia. Veja que coisa maravilhosa. Então, nós aprendemos isso. Essas passagens bíblicas contêm verdades formuladas pelo Pai, né? Confirmadas pelo Filho e retificadas pelo Espírito Santo. Na inspiração do apóstolo Paulo, né? Desprezá-las é uma afronta à Trindade, é uma afronta a Deus, quando alguém que está pensando em compor uma família despreza a palavra de Deus. Por isso que tem acontecido grandes tragédias nas famílias, porque tem desprezado a palavra de Deus, tem se omitido a querer dar ouvido à palavra de Deus. Não se pode fazer isso. A palavra de Deus, ela é a fonte da vida. A palavra de Deus, ela é a fonte de sabedoria para nós, seres humanos, né? Então, nos fornece passos para a constituição da família, conforme os planos de Deus. Vamos ver. Ambos, né? Deixar ambos, os dois. Se só o rapaz ele deixar. Olha, eu tenho visto algo tremendo que tem acontecido. Algumas pessoas têm conversado conosco, né? Como eu falei a semana passada, um jovem entrou em contato conosco através da internet e disse: pastor,
eu preciso compor uma família. E o que faço, pastor? Me diga como agir. Eu disse para ele: meu filho, o primeiro passo é orar, é buscar a Deus. Esse é o primeiro passo, né? Esse é o primeiro passo, é orar, é buscar a Deus. Deixa ambos, tanto o pai como a mulher, deve entender que agora você vai viver uma nova vida. Você agora, a mulher, ela não pode mais viver dirigida pela sua mãe. Vai dar problema. Vai ser problema. Se ela for querer conduzir o seu casamento pelos conselhos de sua mãe, que não está sabendo como é o seu casamento hoje. Uma pessoa que casou há 20, 30 anos atrás, não entende o casamento de hoje. Mesma coisa, os pais do rapaz. Tem pessoas que quando o rapaz ele casa, assume a vida financeira do rapaz. Olha que tragédia. Olha que tragédia. Os pais assumem a vida financeira dele. E ele concorda com isso. Totalmente fora da palavra de Deus. Ele não está se unindo à sua esposa. Ele ainda continua ligado a seus pais. Os pais dele é quem resolve tudo para ele. Ele ganha X, só quem sabe é os pais. A esposa não sabe. Ele compra algo, só quem sabe é os pais. A esposa não sabe. Primeira coisa, os pais têm um costume de se intrometer e pegar toda a finança que o filho possui e colocar no nome deles. Totalmente errado. Para não deixar nada para a esposa e para os filhos. Veja bem, ele constitui uma família. Tem acontecido em Monteiro, aqui na nossa cidade tem muito isso. Ele constitui uma família. Então é dever dele, é obrigação, mais que obrigação dele, cuidar da família. A palavra de deixará pai, deixará mãe. Você agora não tem esse negócio de andar segurado na barra da saia da mãe. De humilhar sua esposa, de quando ela disser: oh filho, estou sem feira em casa. Ele diz: não tem não, eu não tenho não, mulher, não ganhei nada, eu não ganhei nada, mas eu vou na casa de mãe. Aí vai na casa da mãe, pegar um pouco de dinheiro e compra menos da metade do que se precisa de casa, porque a mãe não deixa ele comprar, porque a mãe tem ódio da esposa dele. Olha que coisa terrível. Isso é triste, irmãos. Isso é triste. Isso tem acabado, pessoas sofrendo aí, mulheres sofrendo, homens sofrendo, porque isso é dos dois lados que tem acontecido. O pai e a mãe quer controlar a vida financeira do rapaz que casou. Tudo é no nome da mãe ou do pai, né? Os bens materiais no nome do pai ou da mãe. Coloca os bens materiais, acabei de falar. Coloca os bens materiais dele, que ele trabalha, coloca no nome do pai dele. Quer dizer que ele não está pensando na esposa, não está pensando no filho. E se acontecer dele amanhecer sem vida? E agora? A família ficar na rua. E agora? Aí vai o filho ficar sem nada, um filho dele. Não está vendo, meus irmãos, que eu vou querer que um filho meu sofra? Nós que somos pecadores, nós que somos falhos, nós não queremos que nossos filhos sofram? Imagine Deus. Mas tem muito disso. Você, jovem moça, que está pensando em se casar, se você conhece um jovem que os pais dele é quem domina as finanças dele, eu dou um conselho para você: fuja imediatamente, porque você não vai ter paz na sua vida. Isso é uma verdade verdadeira que eu tenho que abrir os seus olhos. Porque quando ele casar, ele só vai fazer uma feira se a mãe e se o pai deixar. Porque ele é dominado pelo pai. A mesma coisa você, jovem rapaz. Se você vai casar com uma jovem, que ela, tudo delas, ela só faz o que a mãe e que o pai manda, vai ser da mesma forma. Ela só vai cozinhar o feijão para você no dia que a mãe dela disser cozinhe. Só vai lavar uma roupa no dia que a mãe pedir para ela lavar.
Você vai pedir, mas não vai adiantar, porque ela está controlada pela mãe. É por isso que o versículo de Gênesis 2, né, que nós lemos, Gênesis 2, 24, fala: deixará pai e deixará mãe. Já foi falado isso aqui, porque isso é um grande problema que tem acontecido nos casamentos de hoje. O filho que não deixa pai, não deixa mãe, não tem como o casamento prosperar. Filha que não deixa pai, não deixa mãe, não tem como o casamento ser abençoado. Não tem como. Porque está vivendo uma vida que é de outra pessoa. Outra pessoa está se intrometendo na vida do casal. E ninguém pode se intrometer na vida do casal. Ninguém. Aqui na face da terra. O pastor pode aconselhar, fazer uma oração e dar uma palavra. Agora, decisão nenhuma, pastor nenhum pode tomar acerca do casal. Das suas portas para dentro, quem manda é o dono da casa, é a família. Pastor nenhum manda em casa de ninguém. Quem disser que pastor manda, está contrário à palavra de Deus. Porque a Bíblia diz: deixará pai e mãe, unir-se a sua esposa, e serão uma só carne. Veja que coisa tão maravilhosa. Então, para formarem o seu lar, a perpetuação desse vínculo muitas vezes tem sido nociva para a família jovem, né? Tem sido complicado para a família jovem. B. Unir. O passo seguinte é a união. O casamento, propriamente dito, é a união, né? Tem que haver a união. O casal, ele se uniu. Os dois vai resolver algo, é unido. É unido. É a bênção de Deus. Vai tomar uma decisão, é unida. Está conosco Sirinei, né? Deus abençoe Sirinei Feitosa, né? O Gal e sua esposa. Deus abençoe Gal. Então, veja bem, o casal vai tomar uma decisão, é unido na presença de Deus. A esposa vai comprar alguma coisa, tudo bem, pode decidir comprar e avisar seu esposo: filho, eu queria comprar isso e aquilo. Você concorda? Era bom a gente comprar? Aí o esposo vai dizer: sim, filha, compre, vai comprar. Mas tem mulher que faz a conta, o marido está em casa descansando meu dia, e quando é festa chega alguém na porta: opa, a cobrança. Aí o marido sai fora e diz: cobrança de quê? Eu não comprei nada não. Sua esposa comprou. Sua esposa está me devendo. Aí o marido não está sabendo, às vezes não está com dinheiro. Olha o problema, olha a confusão. Aí o marido vai, faz das tripas o coração, paga a conta da esposa, e quando aquele homem sai, aquele pensionista sai e vai embora, fica a confusão e a contenda dentro de casa. Por quê? Porque não combinou. Mesma coisa o homem, tem que combinar. Ó, filha, eu estou pensando em comprar um carro diferente. Meu filho, vamos fazer as contas. Seu dinheiro dá? Ou você vai se aperrear? Hã? Se seu dinheiro der, se seu emprego der, vamos comprar, muito bem. Não, não sei. Olha, vamos aguardar mais. Na hora certa a gente compra. Aí se o rapaz, se o homem for um homem sábio, o esposo vai dizer: sim, filho, é isso mesmo. Vamos aguardar, porque agora não vai dar. Tem pessoas que compram o que não, compram tudo que quer, e daí a pouco está o problema. Então tudo isso tem atrapalhado o casamento, né? Nós vemos aqui, diz assim: torna-se essa etapa de respeito à comunhão mais íntimo da relação conjugal, né? Do casal. O casal tem que ter comunhão, amor, o carinho, né? A esposa tem que amar seu esposo ali, como esposa, né? Tem mulher que tem ali, conhece o seu esposo, digamos assim, quero mudando aqui o linguajar, que eu não sei, as pessoas estão ouvindo aí. Então, vamos dizer, como esposa e como esposa, tá tudo bem. Tem irmã, e quando diz assim: eu aceitei Jesus Cristo, eu creio em Jesus Cristo, não quer mais saber do esposo. Não quer mais saber do esposo. E agora? Aí cria um problema seríssimo dentro de casa. Então, isso não pode acontecer, irmãos. Os dois se completam. A palavra de Deus diz que os dois serão uma só carne. Torna-se uma só carne, e você tem que amar em todos os aspectos o seu esposo. Tem que amar ele no conversar, o esposo também, no saber falar, no saber conversar, né? Na comunhão, como irmão em Cristo, como irmã em Cristo, como esposo,
fazer sua parte de esposo, a esposa faz sua parte de esposa e o casal é feliz, é abençoado. Se um deixar de fazer sua parte, vem problema, vem angústia, vem tristeza. Mas que isso não aconteça na tua vida, que você seja feliz. Eu creio que esse estudo, ele trará uma luz para muitas pessoas que estão nos ouvindo. Porque tem pessoas que acham que a palavra de Deus, ela não trata acerca desse assunto. Trata sim. A palavra de Deus trata acerca do assunto conjugal. O apóstolo Paulo, ele disse, olha, se é do homem viver na prostituição, se abrasar, é melhor que ele se case. Se ele vê que ele não se livra do pecado, não consegue esperar uma hora certa, não consegue aguardar no Senhor, ele precisa casar. Se ele não consegue se comportar, digamos assim, então ele precisa casar. Em vez de se abrasar, quer dizer, viver uma vida de pecado, é melhor que o homem se case. Foi isso que o apóstolo Paulo falou, né? Unir. O passo seguinte é a união, o casamento, propriamente dito. Torna essa etapa de respeito à comunhão, né? Como eu já falei. Nós vemos aqui o ponto, vou terminar. A hora já foi embora, vou terminar. A independência. O casamento se inicia com a disposição de deixar pai e mãe. O casal precisa de independência em relação aos seus familiares. Se torna independente aos seus familiares. E os dois se tornam dependentes um do outro. Deus abençoe sua casa. Fiquei aqui em uma certa parte do estudo, né? E vou marcar aqui de vermelho essa parte. Na próxima semana estarei continuando o estudo. Vamos orar, o tempo foi embora. Vamos orar pelas pessoas que pediram oração. Sara Barros pede oração, né? Pelos seus sobrinhos e família. Mirelle também pede oração, ela e sua família. Então vamos orar por todos que pediram oração. Nessa oração já vou orar também pelos casais, para Jesus abençoar os casais e que sejam felizes na presença de Deus. E saiba de uma coisa, o sinal é você crer no Senhor Jesus. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Conosco, soberano e eterno Deus, Pai querido, Pai maravilhoso. Ó Pai, nessa hora eu te apresento, Pai amado, os ouvintes deste programa. Abençoa a vida de todos. Pai querido, eu te apresento a vida de Sara Barros, né, que pede oração pelos seus sobrinhos, também pela sua família. Toma essa família em tuas mãos, abençoando, guardando, dando saúde. Em nome de Jesus, Pai, eu te apresento essa família. Pai querido, também oro pela vida da Mirelle, né, que pede oração também por ela e por sua família. Toma, Senhor, a família da Mirelle em tuas mãos, abençoando, guardando, dando saúde e livrando de todo mal. Pai amado, e os ouvintes que ainda não creram na tua palavra, que eles venham crer que tu és um Deus que faz do mais vil pecador um servo teu, um ministro da tua palavra. Pai amado, que essas pessoas que nos ouvem sejam abençoadas. Eu oro pelo casamento dessas pessoas, que o casamento possa durar até no final. Pai amado, em nome de Jesus, abençoa o casamento. Essa pessoa que está pensando aí, sair fora, abandonar a sua família. Pai amado, essa pessoa que diz, que acha que não é mais suficiente viver em família. Abençoa essa pessoa. Que essa pessoa venha viver na família. Abençoa, que essa pessoa venha crer na tua palavra e guardar esses ensinamentos da tua palavra, que diz que Deus uniu, e aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. Pai amado, eu oro, abençoa o casamento, abençoa essas famílias que pediram oração, no nome santo e poderoso de Jesus. Eu te agradeço, meu Deus. Amém, amém. Deus abençoe você e sua casa. Pastor Elisângela.
teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder, e medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir, e a família que habita dentro. Muito bem, graças a Deus, já louvamos a Deus por esses momentos, né? Já queremos aqui estar encerrando nessa noite, né? Queremos convidar você para amanhã você estar conosco mais uma vez a partir das 21 horas. Que Deus continue abençoando a todos. Fiquem com a graça e a paz do Senhor e até amanhã, em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o programa Voz Apostólica. Deus abençoe. Obrigada pela audiência. Da Igreja Apostólica Poder da